Vamos conhecer um princípio da palavra do Senhor Deus, que fala sobre a meditação na palavra. O que é meditar na palavra? As pessoas que não têm entendimento, eles acham que meditar na palavra é você pegar a Bíblia e começar a fazer um estudo da palavra. Não é isso. A meditação na palavra de Deus é um princípio tão poderoso que faz a diferença. E nós vamos ler um texto agora e você vai ter entendimento claro do que é meditar na palavra, porque nós vamos falar de 5 princípios: oração em línguas, meditação na palavra, jejum, louvor e adoração. Nós vamos falar desses 5 princípios e esse tópico especialmente nós vamos falar de meditação. A forma, como é que eu medito na palavra de Deus? Eu comecei a observar Paulo e Pedro e fui fazer uma comparação entre os dois. Como que foi a prática dos dois? Paulo andou numa unção tão poderosa que os aventais de Paulo curava. As vestes de Paulo tocavam nos enfermos, os enfermos eram curados. Por quê? Porque Paulo orava muito em línguas e ele ficava encharcado da glória de Deus, da presença de Deus. A oração em línguas, ela traz o conhecimento da palavra, como diz Isaías, capítulo 50, diz assim: o Senhor Deus me deu língua instruída, para saber a palavra que ampara o cansado, para ter a revelação. Paulo foi um dos homens que mais escreveu, que mais teve revelação profunda da palavra de Deus. Até o próprio Pedro diz a respeito dele assim: o nosso irmão Paulo fala coisas muito difíceis de entender, ou seja, muito profunda dentro do Espírito, porque Paulo orou muito em línguas. Então, quando você ora muito em línguas, você tem muito discernimento. Você tem muita revelação da palavra de Deus. Quando você ora muito em línguas, mesmo assim a unção de Deus vem sobre a sua vida, assim como veio na vida de Paulo, que os aventais dele curava. Mas Pedro foi um dos homens que mais andou no poder de Deus também em termos de milagres. Pedro já não escreveu muito. Pedro escreveu 1 Pedro e 2 Pedro, somente. Por quê? Porque Pedro não foi muito de orar em línguas. Pedro ficou muito na meditação na palavra. Imagine você, ele negou Jesus 3 vezes, ele deixou o mestre sozinho, ele tinha motivo de sobra para passar tempo meditando na palavra de Deus. Mas Pedro, pela meditação na palavra de Deus, a sombra de Pedro curava. Então a meditação na palavra, ela te traz um poder que ao raio de ação que você está, até no raio de ação onde você se encontra, há uma glória manifestada, há um poder manifestado. Como é que eu medito na palavra de Deus, sendo que não é ler a palavra, não é estudar a palavra, meditar na palavra? O Espírito Santo me levou no Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Mas vamos pensar bem. De noite não foi feito para dormir? À noite não foi feito para dormir? Como é que eu vou meditar na lei do Senhor de noite? A meditação é um versículo que você pega. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Você está lá no seu banheiro, tomando banho, lá se lavando, lá no volante do carro, dirigindo, e você está bem-aventurado. O que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado? Bem-sucedido. Você vai fazer uma viagem. Vai fazer a viagem de férias do seu sonho. Um dia antes da viagem, como é que você dorme? Você dorme pensando, e se você acordar, você acorda pensando na viagem o tempo todo. É isso que tem que fazer com a lei do Senhor. Você pega os versículos da palavra, Romanos 8 primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Portanto, agora, não é amanhã, não é antes de ontem, não é depois de amanhã, portanto, agora nenhuma condenação há. Agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está na palavra, está na verdade, andando com Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a lei, mas anda segundo a graça. Que não anda segundo a condenação do mundo, mas anda segundo a palavra de Deus. E você fica pensando naquilo o tempo todo, meditando, pensando. Deixa eu te explicar melhor. Você, quando você foi casar, se você é casado, um dia antes do casamento, como é que você estava?
Você estava completamente encharcado do seu casamento. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? O terno, a noiva então. A noiva, nossa, o meu buquê, nossa, o meu sapato, nossa, o meu cabelo, a minha unha. E ela está toda envolvida, corpo, alma dela, tudo envolvido no processo do casamento. Quando você medita na lei do Senhor, como Pedro meditava, Pedro passava mais tempo pensando no Senhor Jesus, no que o Senhor ensinou, na palavra do Senhor. A meditação trouxe para Pedro uma unção que a sombra de Pedro curava. Até a sombra dele passava sobre os enfermos, eles colocavam os enfermos contra a luz do sol, para que a sombra de Pedro refletia sobre os enfermos e eles eram todos curados. Que poder é esse, querido? Como é que esse homem arrumou? Qual as práticas desse homem, do apóstolo Pedro, para andar nesse poder? Meditação na palavra. Gasta muito tempo pensando aqui, amado. E você vai andar numa graça muito grande. Pensa, medita, leia, fica, guarda, anda nessa palavra. Pensa nela, pensa o máximo que você puder. E coloca sua mente dentro da palavra de Deus. E você vai ver a sua mente sarada, seu corpo sarado. Então, isso é meditação na palavra. Medita na lei do Senhor de dia e de noite e você será bem-sucedido em tudo que fizer. Que você, a partir de hoje, possa ser um homem e uma mulher que medita de dia e de noite. E você vai ver a diferença na sua vida. A sua sombra também vai curar. Aonde você passar, as pessoas vão ser livres. Em nome de Jesus. Amém?